Já parou para notar que, mesmo depois de relacionamentos completamente diferentes, com mulheres de personalidades, aparências e histórias distintas, existe sempre aquele algo que se repete? Aquela sensação estranha de já ter vivido isso antes, mesmo sendo a primeira vez com aquela pessoa específica. Pare um segundo antes de responder. Porque o que você está sentindo não é coincidência, e a explicação para isso é mais antiga e mais estranha do que qualquer teoria de compatibilidade que você já ouviu. Existe um padrão invisível guiando praticamente toda escolha amorosa que um homem faz, e a maioria nunca chega a perceber porque ele opera fora do alcance da consciência comum. Você acha que está escolhendo livremente. Acha que cada nova mulher é avaliada do zero, com critérios racionais, com a sua personalidade real sendo o fator decisivo. Carl Jung discordaria veementemente disso, e a teoria que ele desenvolveu para explicar essa repetição ainda incomoda psicólogos, terapeutas e qualquer homem honesto consigo mesmo o suficiente para olhar para o próprio histórico de relacionamentos sem se enganar. Jung não era um filósofo de gabinete escrevendo sobre amor de forma abstrata. Ele era um psiquiatra que passou décadas tratando pacientes, analisando sonhos e construindo uma das teorias mais influentes sobre a mente humana já formuladas. E uma das suas descobertas mais perturbadoras foi a de que dentro de cada homem existe uma imagem interna do feminino, formada muito antes de qualquer relacionamento real acontecer, e que essa imagem, não a mulher de carne e osso na sua frente, é quem realmente está sendo amada, perseguida e, eventualmente, decepcionada na maioria das conexões românticas. Jung chamou essa imagem de anima. E depois que você entender o que ela é, e principalmente o que ela não é, você vai olhar para o seu próprio padrão de atração com uma clareza desconfortável, mas necessária. A mulher que você ama nunca esteve totalmente na sua frente. Para Jung, todo homem carrega dentro de si uma representação inconsciente do feminino, formada por uma combinação de experiências precoces, principalmente com a mãe, mas também por elementos arquetípicos que ele acreditava existirem em todo ser humano, independentemente da cultura ou da época. Essa representação, a anima, funciona como um filtro invisível através do qual toda mulher real é percebida. Isso significa que quando um homem se apaixona, ele não está reagindo apenas à pessoa real diante dele. Ele está reagindo a uma sobreposição, a mulher real misturada com a projeção da sua própria anima sobre ela. E é exatamente por isso que o início de uma paixão costuma parecer tão intenso, tão certo, tão diferente de qualquer outra conexão anterior. O homem não está apenas conhecendo alguém novo. Ele está, sem perceber, reencontrando um padrão antigo e dando a ele um rosto novo. Jung argumentava que enquanto esse mecanismo permanece inconsciente, o homem está condenado a repetir o mesmo tipo de escolha, e frequentemente o mesmo tipo de decepção, indefinidamente. Porque ele nunca está, de fato, escolhendo a mulher real. Está escolhendo qualquer mulher que se encaixe o suficiente na silhueta da sua anima para acionar a sensação de reconhecimento instantâneo que ele confunde com compatibilidade profunda. Porque o mesmo tipo aparece de roupas diferentes. Aqui está o padrão que a maioria dos homens já notou, mas raramente entendeu de verdade. Personalidades aparentemente opostas, mas com um núcleo emocional idêntico. A mulher fria que depois se revela carente. A mulher independente que esconde um medo profundo de abandono. A mulher caótica que sempre, de um jeito ou de outro, acaba reproduzindo a mesma dinâmica de instabilidade que apareceu na relação anterior e na anterior a essa. Jung diria que isso não é falta de sorte, nem coincidência estatística. É a anima trabalhando exatamente como projetada. Ela não procura uma mulher com determinada altura, cor de cabelo ou profissão. Ela procura uma estrutura emocional específica,
geralmente moldada pela primeira relação significativa com o feminino na vida do homem. E qualquer mulher que ressoe com essa estrutura vai disparar o mesmo sinal de atração intensa, independentemente da aparência externa. É por isso que um homem pode sair de um relacionamento jurando que vai escolher diferente da próxima vez, e ainda assim, meses depois, se encontrar absurdamente atraído por alguém que, no papel, parece completamente distinta da anterior, mas que, no fundo emocional, é a mesma pessoa com um nome diferente. A Anima não lê currículos. Ela lê frequências emocionais. E até que um homem entenda qual frequência específica a sua anima está sintonizada para buscar, ele vai continuar sendo conduzido por um piloto automático que ele nunca escolheu programar. A anima imatura e o homem que confunde intensidade com destino. Jung fazia uma distinção importante entre uma anima integrada e uma anima que ainda controla o homem de fora do seu controle consciente. Quando a anima está, na linguagem dele, projetada sem consciência, o homem experimenta a atração como algo absoluto, inevitável, quase sobrenatural. É a sensação de ela é a única, de eu nunca senti isso antes, mesmo quando, olhando de fora, qualquer pessoa percebe que esse padrão específico já se repetiu várias vezes na vida dele. Essa intensidade não é prova de uma conexão especial. Jung argumentaria que é exatamente o oposto. É prova de que o homem está, naquele momento, mais sob o controle do seu próprio inconsciente do que da sua própria capacidade de avaliação racional. Quanto mais forte e mais rápida a sensação de destino, maior a chance de que o que está sendo sentido seja a projeção pura da anima, ainda não temperada por nenhum contato real e prolongado com quem essa mulher de fato é. Isso explica um fenômeno que confunde tantos homens depois que a fase inicial de uma relação passa. A queda abrupta da intensidade, a sensação de ela mudou, quando na verdade o que aconteceu foi que a projeção começou a se desfazer, e a mulher real, com as suas próprias contradições, limitações e particularidades, finalmente apareceu por baixo da imagem que tinha sido colocada sobre ela. O homem não se decepcionou com ela. Ele se decepcionou com o fim da própria fantasia, e raramente tem a honestidade de admitir essa diferença. O papel da mãe que nenhum homem quer discutir. Jung dava um peso particular à relação inicial entre o filho e a figura materna na formação da anima, não porque todo o padrão de atração se reduza simplesmente a isso, mas porque essa foi, para a maioria dos homens, a primeira experiência prolongada e intensa de uma presença feminina. Se essa presença foi marcada por calor e segurança, a anima tende a buscar reproduzir essa sensação. Se foi marcada por ausência, inconsistência ou controle excessivo, a anima frequentemente vai buscar parceiras que recriem essa mesma dinâmica, não porque o homem queira sofrer de novo, mas porque o familiar, mesmo quando doloroso, é processado pelo inconsciente como mais seguro do que o desconhecido. Isso não é uma sentença definitiva nem uma desculpa para repetir os mesmos erros indefinidamente. Jung via essa descoberta como ponto de partida para a verdadeira liberdade de escolha, não o fim dela. Um homem que nunca examina essa conexão vai continuar sendo guiado por ela sem nunca perceber o fio que liga as suas escolhas. Um homem que examina, mesmo que o processo seja desconfortável, ganha algo que a maioria nunca chega a desenvolver, a capacidade de distinguir entre o que ele realmente quer numa parceira e o que o seu padrão antigo está simplesmente repetindo por inércia. Integrar a anima em vez de ser conduzido por ela. Jung não acreditava que o objetivo fosse eliminar a anima, nem seria possível. Ela é, segundo ele, uma parte estrutural da psique masculina. O objetivo, para ele, era a integração, o processo de trazer essa imagem interna para a consciência, reconhecê-la, entender de onde ela vem e o que ela busca, em vez de continuar projetando-a inconscientemente sobre qualquer mulher real que cruze o seu caminho.
Um homem que passou por esse processo de integração ainda sente atração, ainda se apaixona, mas com uma diferença fundamental. Ele consegue perceber quando está reagindo à mulher real diante dele e quando está reagindo a um eco antigo que essa mulher apenas ativou por semelhança. Essa distinção, sutil para quem observa de fora, muda completamente a qualidade das escolhas que ele faz. Ele para de confundir intensidade com compatibilidade. Para de tratar a sensação de familiaridade instantânea como prova de destino. E começa, pela primeira vez, a escolher parceiras a partir de quem ele realmente é, e não a partir do padrão que carrega desde muito antes de saber que ele existia. Jung descrevia esse processo como parte fundamental do que ele chamava de individuação, o caminho through o qual um homem se torna, de fato, o autor consciente da própria vida, em vez de um personagem repetindo um roteiro escrito por forças que ele nunca examinou. E no que diz respeito a relacionamentos, talvez não exista trabalho mais importante do que esse, porque nenhuma mulher real, por mais extraordinária que seja, jamais vai conseguir competir com uma fantasia que mora dentro da sua própria cabeça e que você ainda não aprendeu a reconhecer pelo que ela realmente é. Se você chegou até aqui, comente, reconheci o padrão. Quero saber se, olhando para o seu próprio histórico, você consegue identificar essa frequência emocional se repetindo. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like e compartilha com alguém que precisa olhar para o próprio padrão com mais honestidade. E se você ainda não é inscrito neste canal, essa é a hora. Toda semana a gente mergulha em filosofia, psicologia e nas verdades que moldam a sua vida sem que você nunca tenha sido convidado a examiná-las.